Então, estou de volta aqui no nono ano. A ideia agora é falar sobre a forma reduzida aí da equação do segundo grau. Então, aí vimos na última aula a respeito de como identificar uma equação do segundo grau. E nessa aula aqui, nós vamos aprender a encontrar a forma reduzida aí de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, esse é o formato aí da forma reduzida da equação do segundo grau. Então, o A é o número aqui que ele multiplica a incógnita ao quadrado, o B é o valor que multiplica a incógnita elevado à primeira, e o C é o número ali que ele está independente de x. E tem que ser igual a zero, tá? Então, esse ABC nós chamamos aí de coeficientes da equação do segundo grau, tá? Com uma condição, o A tem que ser diferente de zero, tá? Ah, mas por que o A tem que ser diferente de zero em uma equação do segundo grau? Vamos pegar assim, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, 0x ao quadrado mais 3x mais 9 igual a zero, tá? O que acontece? Vamos supor que o A aqui ele é zero, tá? 0 vezes x ao quadrado dá zero, não preciso pôr, tá? Então sobra 3x mais 9 igual a zero, tá? Então perceba que essa equação resultante aqui, ela não é do segundo grau, porque como nós vimos na aula anterior, o maior expoente da incógnita é 1. Tá? Então, obrigatoriamente, na equação do segundo grau, o A, nessa forma reduzida, tem que ser diferente de zero. Tá certo? Então, isso aí é um critério aí, tá? É uma condição para que seja aí uma equação do segundo grau. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o A, que é o número que multiplica aqui o expoente ao quadrado, nós chamamos de coeficiente quadrático. O B, que é o número que multiplica a incógnita elevado à primeira, nós chamamos de coeficiente linear. E o C, que é o número ali que não está multiplicando a incógnita, nós chamamos de termo independente da incógnita. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí. Então, esse é o formato aqui da forma reduzida da equação do segundo grau. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui, ó, temos aqui, ó, falando uma outra coisa aí a respeito da equação do segundo grau, dizer se a equação ela é completa ou se ela é incompleta, tá? Então, para ela ser completa, basta que o B e o C sejam diferentes de zero, tá? Então, se eu olho lá para a minha equação de segundo grau, lembrando que o A não pode ser zero, né, por questão de uma condição, né, o B e o C, se eles forem diferentes de zero, ambos forem diferentes, eu tenho uma equação de segundo grau denominada aí completa. Para que a equação seja considerada incompleta, observando a sua forma reduzida, ou o B é zero, ou o C é zero, ou ambos, B e C, são iguais a zero. Tá? Então, só recapitulando aqui, se o B, ou se o C, ou se ambos, B e C, forem zero, nós denominamos a equação aí como sendo uma equação do segundo grau incompleta. Tudo bem? Então, vendo aqui os exemplos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever aí os exemplos na sua forma reduzida. E por fim, depois, após determinar a forma reduzida da equação do segundo grau, nós vamos determinar os três coeficientes, A, B e C, e depois analisar se essa equação ela é completa ou se ela é incompleta. Então, trazendo para cá, no material disponibilizado para vocês, existe lá aquela frase falando a respeito das propriedades da igualdade, tá? Eu vou trazer aqui para vocês mais a ideia do que a gente trabalha muito dentro de sala de aula assim, o que está positivo passa negativo, quem está multiplicando passa dividindo, tá bom? Até para a gente poder deixar a aula um pouquinho mais resumida aí, tá? Então, para que essa equação 10x² mais 2x igual a menos 5 menos 2x fique na forma reduzida, eu devo trazer aqui o menos 5 para cá positivo e o menos 2x para cá também positivo. Tá? Então, agora fazendo aí trazendo para cá esses números, nós temos assim, ó,
Então vai ficar 10x ao quadrado mais o 2x mais o 5 e mais o 2x. Tudo isso, como ambos aqui ó, foram para o primeiro membro, não sobrou ninguém, eu coloco aqui igual a zero. Tá? Então nós temos aqui, ó, vamos agora adicionar aí os termos semelhantes, né? Então eu tenho aqui 10x ao quadrado, não existe nenhum outro termo que seja x ao quadrado, então eu mantenho. Agora eu tenho 2x aqui, esses termos são semelhantes, porque eles têm as partes literais iguais. Então 2x mais 2x, 4x, e o termo independente é o 5. Tá? Então eu tenho agora aí a forma reduzida aí da minha equação do segundo grau. Então vamos analisar aqui, ó, nós temos aqui, ó. Olha o a aqui, ó. O nosso coeficiente quadrático, ele está multiplicando a incógnita ao quadrado. O b, que é no coeficiente que está multiplicando a incógnita x. E o c, que é o termo independente. Então vamos vir aqui, vamos colocar os coeficientes. Então nós temos aqui ó, o a, o b e o coeficiente c. Então nós temos aí o a, ele é 10. O B, ele é 4 e o C, ele é 5. Perceba que o B e o C, ambos são diferentes de zero. Então, eu posso dizer que essa equação do segundo grau ela é chamada de completa. Tudo bem? Então, fiz a redução da equação do segundo grau, identifiquei os seus coeficientes, e depois analisei o B e o C e cheguei à conclusão que a minha equação de segundo grau é completa. Vindo aqui para os próximos exemplos, nós temos aqui, ó, x ao quadrado igual a menos 2/3 de x. Vou trazer para cá, ó. Vamos pegar aqui a cor branca, que fica melhor. Então, trazendo para cá, ó, x ao quadrado mais, né, trazendo esse termo para o primeiro membro positivo, mais 2/3 de x igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, o a. Quando eu não tenho número multiplicando quando eu não tenho um coeficiente aqui aparecendo, multiplicando a incógnita, ele é 1, tá? Então, nós temos aqui que o a é 1, o b, que é o coeficiente que multiplica a incógnita, é 2/3. E o C, como não tem um termo independente aqui, eu digo que ele é zero. Tá? Agora, fazendo a análise, nós conseguimos perceber que o C é zero. Tá? Então, quando o C é zero, já é suficiente para a equação seja considerada incompleta. Tá certo? Agora, vamos aqui para o terceiro. Percebam aí, nesse exemplo, menos x² mais x mais 0,6 igual a zero, já está na forma reduzida. Então, cabe aí só determinar quais são os coeficientes. O a é menos 1 aqui está oculto, tá? Mas, então, eu coloco aqui, ó, menos 1. O b, eu não tenho coeficiente aqui no b, então, quando não aparecer, é 1. E o C é o termo independente, que eu chamo aqui de zero, ele é o 0,6. Tá? Perceba aí, como B e C, ambos aí são diferentes de zero, eu digo aí que essa equação, ela é completa. Uma equação do segundo grau completa. Tudo bem? Passando aqui adiante. Temos aí mais dois exemplos. Então, vamos trazer para cá. Nós temos aqui, ó. Primeiro, vocês podem ver que a E ela já está aqui. Vamos começar aqui pela E. Nós temos aqui, ó, 6x² igual a zero. Então, ela já está na forma reduzida. Nós temos aí que o A é o coeficiente quadrático, ou seja, ele multiplica a incógnita ao quadrado, então ele é o 6. O B é o coeficiente que multiplica o x. Não temos aí um coeficiente multiplicando o x, não tem, né? Então, ele é zero. E o C é o termo independente, que não tem também. Então, vou colocar aqui, que é zero. Perceba aí que ambos aí, B e C, são iguais a zero, então eu tenho uma equação de segundo grau incompleta.
Agora, vindo aqui para o caso D, vamos reduzir aqui essa equação, menos 4x trago para o primeiro membro positivo e 32 trago para o primeiro membro negativo. Então, nós temos aqui, ó, 8x ao quadrado menos 96 mais 4x ao quadrado e menos 32 é igual a zero. Fazendo aí a soma dos termos semelhantes, nós temos aqui, ó, 8x ao quadrado vai somar com mais 4x quadrado. Temos aí 12x ao quadrado. Menos 96 menos 32, nós temos aí menos, vamos colocar aqui uma dívida, né? Nós temos aqui menos 128, igual a zero. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma equação incompleta, tá? Vocês já vão perceber aí já. Nós temos aqui, ó, que o A, ele é o 12, porque ele está multiplicando o expoente ao quadrado. O B, nós não temos, porque não existe um número aqui multiplicando x elevado a 1, não tem. E o C, ele é o menos 128. Então, nós temos aí que como o B aqui ele é diferente, ele é igual a zero, né? Então, nós falamos que essa equação ela é incompleta. Tudo bem? Então, pessoal, esse vídeo aqui ele foi uma forma aí resumida de mostrar para vocês como encontrar a forma reduzida de uma equação de segundo grau, como determinar os seus coeficientes, o A, B e C, e como aí classificar aí a sua equação em completa ou incompleta, tá certo? Então, bons estudos para vocês aí e até a próxima.